Deixa eu ver se meu microfone está aberto. Tá aberto, tudo certinho. Então, vamos lá. Professora Paola, NPJ Campus Niterói. Espero que todos estejam bem. EP3. Já estamos aqui na gravação da trilha. E essa trilha, acredito que eu já tenha feito, mas acho que não ficou gravada, mas aí eu vou repetir essa trilha, que é sobre recursos. Na verdade, pela programação, deveria ser ou apelação ou, ou o recurso em sentido estrito. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, apelação ou recurso em sentido estrito. Mas antes de fazer exatamente recurso em sentido estrito ou apelação, eu falo rapidamente sobre ambos, mas antes de falar desses dois recursos, deixa eu passar um pouquinho para vocês, né, a ideia do que vem a ser o recurso, né, qual é o fundamento, né, no direito ao recurso no processo penal. Primeira coisa que a gente tem que pensar que a ideia do recurso no processo penal é o direito ao duplo grau de jurisdição. É essa a primeira perspectiva, né? No duplo grau que vai envolver, né, o exame que se teve lá atrás, no primeiro grau, e aí vai devolver para uma segunda instância, né, esse reexame, seja na matéria de fato, seja na matéria de direito, né? E não pode ser suprimido, de alguma maneira, esse reexame que foi feito no primeiro grau, no segundo grau. Só um detalhe, não implica direito, né, ao terceiro ou quarto graus, isso não existe. Não existe, reexame do segundo grau. Ok, terceiro e quarto grau não existe. O que você tem, primeiro grau, primeira instância, segundo grau, o TJ, ou TRF, que seria o segundo grau, e aí, se por acaso tiver, são os recursos às cortes superiores, STJ e STF. Não, por favor, jamais fale em terceiro e quarto grau, tá? Ainda com relação ao fundamento do direito ao recurso, é um princípio constitucional implícito, né, dentro da lógica da estruturação do poder judiciário, né, quando a gente tem na perspectiva de ter o primeiro e segundo grau, esse reexame, né, mais uma vez, a RESP e recurso extraordinário, eles estão expressamente previstos na Constituição da República e eles não asseguram o duplo grau, é uma outra perspectiva, eles são recursos extraordinários e não recursos ordinários, tá? Com relação ao conceito, né, o que vem a ser o recurso? Deixa eu só tirar, deixa eu só tirar aqui meu relógio para não me atrapalhar. Conceitos e classificações com relação ao recurso, né? O recurso é um meio ah, voluntário de impugnação das decisões judiciais, utilizado, né, quando ele é utilizado antes do trânsito em julgado, né, de uma sentença, seja ela absolvendo o réu, seja condenando o réu, né, e sempre uma das partes que esteja inconformada visa essa reforma dessa sentença, dessa decisão, né, buscando invalidar ou também esclarecer eventual contradição, equívoco, omissão, né, integrando a decisão que havia sido publicada. Tá? Para quem é destinado esse recurso? O recurso normalmente é destinado, né, para esse segundo grau, para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, né, que sempre vai buscar uma instância acima dessa do grau do qual que a gente vai chamar juízo a quo e juízo ad quem, ok? Que bom, tá tudo ótimo. Com relação ao conceito, né, a possibilidade do recurso ter a sua extensão total ou parcial, né? O recurso ele vai ter a extensão total quando ele recorre todo o ato, apela, por exemplo, toda a sentença, ou parcial, quando recorre apenas uma parte do ato. Ele também pode ser classificado com relação ao fundamento, pode ser um recurso de fundamento livre, né? O grande exemplo de um recurso de fundamento livre é a apelação, ou pode ser um recurso de fundamento vinculado. E o grande exemplo que a gente tem do recurso de fundamento vinculado é
é o recurso, é o embargo de declaração, né? Que é bem interessante esse embargo de declaração, que ele traz essa perspectiva de que só pode ser utilizado quando tem uma decisão que seja obscura, contraditória ou omissa. Que mais que pode falar? Vinculado também o RESP, recurso especial, ou recurso extraordinário, né, que tem já quais os fundamentos que devem ser utilizados, previstos na Constituição, e não podem ser outros senão aqueles que estão lá previstos. Ah, pode ser classificação ainda dos recursos quanto ao objeto, ordinário, né, ou extraordinário. Ordinário, apreciação da matéria e de fato, fato e direito, né? Então temos apelação, recurso em sentido estrito, são grandes exemplos com relação a essa matéria. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem o óculos, consigo enxergar. Não, não vou conseguir enxergar, que eu estou vendo que está dando muito reflexo. Mas paciência, vai ter que ser com reflexo mesmo, porque senão não enxergo. É o que tem. Pois bem, então e o extraordinário, né, a classificação desse recurso, quando a gente tem quanto objeto ordinário e quanto objeto extraordinário, apreciação apenas da matéria de direito. Não pode ser discutido matéria de fato jamais, que é o caso do recurso extraordinário e recurso especial. Dentro dos princípios que podem ser falados dos recursos, a gente tem os princípios relativos. Princípio da taxatividade, só podem ser considerados os recursos aqueles que estejam previstos em lei, né? Também outro princípio da unirrecorribilidade, né? Cada vez que tiver uma decisão, só pode apenas um recurso, né? A cada decisão corresponde apenas a um recurso. A fungibilidade também é um outro princípio utilizado na perspectiva dos direitos, do teoria geral dos recursos, né? Que é a possibilidade de conhecer um recurso inadequado por outro, né? Que seria adequado, obviamente, né? Desde que não haja má-fé. Dialeticidade, né? O recorrente pode apresentar as razões pela qual recorre à parte contrária e terá o direito de apresentar as contras-razões. Então, a dialeticidade é a ideia de que um fala, o outro vai falar, e sempre com razões e contrarrazões que são indispensáveis. Essa é a ideia, né? Especialmente em direitos e fundamentos. A disponibilidade, mais um princípio dos recursos, né? O recurso é um ato voluntário e muitas vezes isso no processo civil, quando a gente fala, por exemplo, do reexame necessário, e na doutrina, né, a gente o qualifica como um instrumento, um instituto que não pode ser considerado como um recurso, justamente por conta da falta da voluntariedade ou mesmo da própria disponibilidade, né? Então, o recurso é um ato voluntário, é um ato de possibilidade de se dispor, né? Deixa eu só fechar aqui que hoje o dia está meio conturbado e eu não quero perder aqui a concentração com você. Está entrando um monte de notificação de WhatsApp e eu não quero isso. Depois eu vejo o que está acontecendo no mundo. Já fechei. Pois bem, é fechado. É o outro. Fechado. Pronto. Um outro princípio é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
Tá? No processo penal, a gente não tem as decisões interlocutórias atacáveis por recurso. Isso não pode acontecer. Ah, só um minuto. Pois bem, eu tentei fechar aqui, mas o WhatsApp não está fechando. Eu não sei por que razão. Só se eu apagar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar, para ele não ficar me perturbando aqui. Acho que parou. Parou. Ok. Então tá bom. Então, só para voltar aqui, que tinha dado uma intercorrência aqui com relação ao WhatsApp, estava entrando muitas notificações, eu tentando fechar aqui, agora eu consegui fechar. Estava tirando minha concentração. Então, eu falei sobre a disponibilidade, né? Fiz até uma comparação no processo civil, né, com o reexame necessário, quando os doutrinadores falam: olha, reexame necessário não é um recurso, por quê? Não há essa voluntariedade, não, seja na hora de interpor o recurso, seja na hora de desistir desse recurso. Né? Então, uma das características da teoria geral do recurso é a possibilidade de você ser um ato voluntário, seja na hora de você interpor, seja na hora de desistir. Então, há essa possibilidade. E recorribilidade das decisões interlocutórias, já havia falado sobre isso. No processo civil, as decisões interlocutórias, a gente pode atacar, por exemplo, através do agravo de instrumento. Aqui não. Né? O que a gente vai ter aqui no Código de Processo Penal é que algumas das decisões interlocutórias, que a gente vai considerar como interlocutórias, né, serão atacadas através da rese, mas elas não vão ser exatamente interlocutórias. Elas são decisões não terminativas, que elas não terminam um processo. A gente vai ver essa diferença nesse sentido. Mas as interlocutórias por si só, de alguma decisão, por exemplo, ao que a gente vê muito no processo civil, a decisão pela gratuidade de justiça, a gente nem discute isso, né, raramente se discute isso dentro do processo penal, salvo quando se tem uma questão de ação penal privada, tá? Mas em via de regra, que são mais o grande volume, né, que são dos processos que são a ação penal, pública, né, não vai se discutir a gratuidade de justiça. Então, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, tá? São irrecorríveis, salvo nos casos previstos no artigo 581, é o que a gente vai ver que são as possibilidades, as hipóteses de rese. Tá? Não cabendo recurso, a parte pode usar o quê? O habeas corpus, pode usar o mandado de segurança contra o ato judicial, pode utilizar a correição parcial, pode utilizar a reclamação. Tá? Uma outra questão do Teoria Geral dos Recursos é a pessoalidade dos recursos e a proibição da reformácio in pejus. Né? No processo civil também temos essa questão, tá? A proibição. Se o réu recorrer e tiver uma determinada quantidade, né, uma determinada na condenação dele, foi condenado a 5 anos de reclusão, o tribunal não pode majorar, né, não pode piorar, reformácio in pejus, piorar essa decisão, somente ou manter ou diminuir essa condição da condenação desse réu. Salvo, só vai poder piorar se o recurso for, seja da acusação, seja do réu. Tá? Mas não há, o recurso só pode beneficiar a parte que recorreu. Quem recorreu não pode ter a situação agravada, salvo se for um recurso de ambas as partes, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar.
com relação aos efeitos desse recurso, né, em regra, a gente tem o efeito devolutivo, né, revisão do julgamento em questões de fato e de direito. A grande exceção é o recurso extraordinário ao STF e é o recurso especial ao STJ, que somente vai discutir as questões de direito, né? E aí a gente vai ter o efeito suspensivo, né? Também é um outro tipo de efeito, né? Que não é que o recurso venha suspender a eficácia da decisão, mas sim a recorribilidade. Tá? A interposição do recurso prolonga a condição de ineficácia daquela sentença. Tá? E aí, né, incidência só nos casos expressamente previstos em lei. Com relação ainda a esse efeito suspensivo, tem uma série de decisões. Eu vou colocar aqui para vocês, por exemplo, deixa eu botar aqui um que seja interessante. Olha aqui, ó, um efeito suspensivo do STF, posição do STF a partir de 2020. O entendimento do STF foi firmado no sentido firmado no julgamento da ADC 43, 44 e 54, nas quais a Suprema Corte, em modificação da tese fixada em 2016, né, passou a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do artigo 283 no Código Penal e no artigo 5º do inciso 57 da Constituição. Né? Então, há possibilidade de continuar, né, e não ter execução provisória da pena, né, enquanto tiver o recurso. Né? Então, a partir de 2020, o STF firmou esse entendimento, alterando o entendimento anterior de 2016, né, passando a considerar que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado só se dará quando efetivamente não couber mais nenhum recurso, tá? Deixa eu ver aqui que eu efeito regressivo ou interativo, né, o conceito de possibilidade do juízo de retratação do órgão que proferiu a decisão recorrida. E a gente tem duas hipóteses. Uma delas é no recurso em sentido estrito e o outro é no agravo de execução, que é o agravo de execução é a peça, né, cabível, o recurso cabível quando se trata de execução da pena. Né? Eu acredito que eu faça também uma trilha dessa peça também, né, que ela é prevista na Lei de Execução Penal, ok? Também alguma parte no Código de Processo Penal. Ah, Efeito extensivo, que eu não passei exatamente esses slides agora para vocês, eu estava só fazendo de maneira resumida, porque não é o propósito trazer toda a matéria, vocês estão aqui no núcleo, né? A ideia era mesmo só fazer relembrar esses princípios, né? Alguns efeitos, né? Com relação ao recurso e falar efetivamente do recurso, ou recurso em sentido estrito e apelação, que era a base da nossa trilha hoje. Só que então, para fechar, a ideia de que o recurso a gente tem dois momentos: o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Tá? Aqui, o juízo de admissibilidade, ele vai verificar se há efetivamente essa condição para esse recurso subir ao tribunal. Né? Então, ele tem uma competência dupla, juízo a quo, provisória, e do juízo ad quem. Tanto aqui no juízo a quo, que é o juízo que recebe esse recurso para poder encaminhar ao tribunal, ambos fazem o juízo de admissibilidade. Tá? E o que vai verificar? Se tem os pressupostos, tem tempestividade, interesse de agir, tá? Essa é a ideia que se tem com relação a essa admissibilidade. O juízo de mérito, obviamente, ele vai verificar se houve um erro em judicando ou um erro em procedendo. Erro em judicando, erro na aplicação do direito material. E aí o próprio tribunal vai reformar a sentença. E se for um erro em procedendo, né, o erro na aplicação do direito processual, o tribunal anula aquela decisão
e baixa o processo ao primeiro grau para que ele faça novamente aquela sentença. Aqui, ó, com relação à admissibilidade recursal, primeira delas é a tempestividade. Existe um prazo para recorrer e esse prazo deve ser respeitado. Recorrendo fora do prazo, o recurso não será conhecido. Tá? E aí, toda aquela matéria no processo penal que a gente viu, que vocês viram, né, com relação quando é que inicia o prazo, quando é que termina o prazo, né, e vocês irão ver lá a partir do artigo 798, ok? Do Código de Processo Penal. Aí aqui tem alguns prazos, bem legal essa parte aqui, se vocês quiserem dar um print nessa parte, né, que ele traz um resumo de todos os prazos, né, dos recursos. Apelação, 5 dias para apelar, recurso em sentido estrito, 5 dias para recorrer, embargos de declaração são 2 dias, embargos infringentes, 10 dias, carta testemunhável, procedimento do recurso negado do recurso em sentido estrito, e aí vem recurso especial extraordinário, 15 dias, e agravo contra a denegação de RESP e recurso extraordinário, 5 dias. Lembrando que aqui no Código de Processo Penal não são dias úteis, são dias corridos. Então, muito cuidado com essa perspectiva. Né? A regularidade procedimental, né? Como é que você vai interpor esse recurso? Pode ser por escrito, pode ser oralmente, né? Ainda em plenário ou em audiência. Olha, eu quero recorrer e eu vou juntar as razões do meu recurso. Pode ser em cota nos autos, ok? Ah, também tem que ter a ausência de fato impeditivo ou extintivo, por exemplo, eu renunciei, e a renúncia é muito interessante, né? Quando você fala, olha, não quero recorrer, e pode, na hora da audiência, as duas partes falam que não querem recorrer da decisão, e o juiz já conseguindo em ata, né, em assentada daquela audiência, e ali mesmo passa a transitar em julgado, se tiver manifestação e assinatura de ambas as partes. Preclusão temporal, o transcurso do prazo temporal, se ainda não tiver acontecido, né, seria esse é um fato impeditivo, obviamente, para se conhecer do recurso. E recolher-se à prisão, existia isso, né? Na verdade, aqui o 593 foi revogado, né? Que a pessoa, para recorrer, antigamente tinha que se recolher à prisão para poder recolher. Não existe mais isso, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a legitimidade, mais alguns dos pressupostos. Quem é que pode recorrer? Né? As partes, em geral, o Ministério Público, o querelante, querelado, o réu, seu procurador, né? O defensor tem legitimidade própria, mas não apenas mera representação do acusado, tá? Então, a legitimidade das partes que estão envolvidas no processo. O interesse, é óbvio, né? Aqui, ó, trago aqui o parágrafo único do 577, né? Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. E aí eu pergunto em sala de aula, normalmente isso. O réu foi absolvido. Cabe à defesa recorrer? Depende, né? Hoje eu vi um meme falando do direito, tudo depende. Depende. Às vezes é interessante para o réu mesmo, mas não tem interesse, ele foi absolvido, não era, ele quer ser condenado. Depende, porque pode ser uma absolvição que seja num dos incisos que para ele não seja interessante, num dos incisos que fala da absolvição, que, por exemplo, não está provado que ele não concorreu para o crime. E ele quer recorrer para deixar alterar a fundamentação legal da sua absolvição, dizendo: olha, eu quero que fique provado que eu não concorri para o crime. Né? Então, o réu pode recorrer, e esse é um interesse, sim, há a possibilidade de recorrer, inclusive nessas hipóteses. Tá? O Ministério Público pode recorrer,
né, seja da absolvição, seja da condenação, inclusive quando é uma ação penal privada subsidiária da pública, também pode, né? E ação penal exclusivamente privada, né, se for absolutória, não há interesse se o querelante não recorreu, né, por conta da disponibilidade. Na condenatória, tem interesse em recorrer para aumentar a pena. Pois bem, então esse aqui que eu queria trazer para vocês com relação a relembrar a parte da teoria geral dos recursos e finalmente entrar aqui na parte dos recursos em espécie, para a gente ver aqui um pouquinho da rese, tá? Que é a proposta dessa trilha. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ok, ok, ok. Pois bem, então vamos aqui no rese. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, ó. Recurso em sentido estrito, né? Aliás, mais do que isso, antes de colocar nesse recurso em sentido estrito que eu coloquei aqui, deixa eu colocar no Código de Processo Penal. Eu já tinha falado para vocês sobre ele, né? Mas vocês com certeza estudaram também, né, no processo penal 1 e 2, né? A gente tem que ir. Deixa eu só fazer o texto compilado para não ficar esse monte de risco. Teoricamente era para estar aqui, foi 581. Aqui, ó. Isso que tem que ser visto, ó. Do recurso em sentido estrito. Só para lembrar aonde a gente está. A gente entra aqui no título 2 dos recursos em geral, disposições gerais, tá? Os recursos serão. Opa! Saiu do lugar, perdão. Os recursos serão voluntários. Lembra que eu falei para vocês sobre a voluntariedade, a disponibilidade dos recursos, né? Excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. E não é o caso que a gente vai tratar aqui, mas em regra é o que a gente vai falar, dos recursos são voluntários, tá? O Ministério Público não poderá desistir do recurso em que haja interposto, ok? Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. O recurso será interposto por petição, por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante, ok? Ah, Pois bem, o 581 já entra aqui, capítulo 2, tratando do recurso em sentido estrito. E aí vem aqui, ó, caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aí eu tenho exatamente 25 incisos, 25 hipóteses taxativas em que caberá esse recurso em sentido estrito, né? Primeiro deles é não receber a denúncia ou queixa. Muito cuidado com isso, porque aqui ele vai falar que não vai receber, não vai caber recurso em sentido estrito que não receber a denúncia ou queixa, mas ele não fala do ato do juiz que receber. O ato do juiz que recebe a denúncia ou queixa é um ato irrecorrível. E se por acaso o réu ou o querelado se sentir inconformado com esse ato de receber uma denúncia ou queixa e queira se insurgir contra essa decisão, a única hipótese que é cabível seria a habeas corpus, o habeas corpus, que não é um recurso, é um remédio constitucional, uma ação autônoma de impugnação, tá? Mas o ato de receber a denúncia ou queixa é irrecorrível. Somente o ato de não receber que é atacado por via do recurso em sentido estrito, ou também conhecido como rese. O inciso 2, que concluir pela incompetência do juízo. 3, que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. 4, que pronunciar o réu. Essa semana eu dei aula de
de júri. Aliás, já convido a todos para estarmos no dia 6 de novembro, no júri simulado que nós vamos fazer aqui no Museu do Palácio da Justiça em Niterói, um lugar lindo, tradicional, no antigo Tribunal de Júri aqui de Niterói. Então, eu falei essa semana sobre o procedimento do Tribunal do Júri, né, que a decisão do juiz que pronuncia o réu, ela é uma decisão não terminativa, ela simplesmente ela finaliza uma etapa, mas inicia a outra etapa, que é o juízo de mérito, né, no Tribunal do Júri. 5, que conceder, negar, arbitrar, cassar, julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Isso tudo aqui cabe o reze. 6 foi revogado. Tem o 7, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8, deixa eu beber um cafezinho aqui, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. 10, que conhecer ou negar a ordem de habeas corpus. 11, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12, que conceder, negar ou revogar o livramento condicional. 13, que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. 14, que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. 15, que denegar apelação ou julgar deserta. 16, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 16, né? Agora 17, que decidir sobre unificação das penas, de penas. 18, que decidir o incidente de falsidade. 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20, que impuser medida de segurança, perdão, por transcrição de outra. 21, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22, que revogar a medida de segurança. 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos que a lei admita revogação. 24, que converter a multa ou detenção ou em prisão simples. E 25, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A desta lei. E o 25, ele foi incluído pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Cansei, né? Eu li 25 incisos. Mais do que cansar, esses incisos não podem ser deixados de ter em mente que é um rol taxativo, ok? Somente essas hipóteses que aqui estão elencadas no artigo 581 podem ser utilizadas, né, para a interposição do recurso em sentido estrito. Ok? Então, essa é a ideia aqui, né? Se não for dessas hipóteses... então deixa eu voltar aqui novamente na lei aqui com vocês. Antes de voltar aqui Se não for dessas hipóteses, o que a gente vai ter? A partir do 593, que vai ser a possibilidade da apelação. Tá? Eu só vou explicar rapidamente, aí, se der, a gente faz uma outra trilha de apelação. Daí sim, caberá a apelação no prazo de 5 dias corridos, tá? Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. 2, das decisões definitivas com força de definitivas proferidas pelo juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. E 3, das decisões do tribunal do júri. E aí tem 4 hipóteses aqui. Primeira delas, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária
perdão, a prova dos autos, tá? Então, essas são as 4 hipóteses do inciso terceiro do artigo 593, que são as possibilidades de se atracar uma decisão, né, pelo recurso de apelação. Pois bem, mas a gente está aqui no rese. Deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho para vocês do rese, tá? Impugnar, para que serve esse rese, né? Impugnar as decisões interlocutórias expressamente previstas em lei ao longo do processo penal. Se tiver alguma outra decisão interlocutória, mas não seja uma dessas hipóteses do artigo 581, né, ela é irrecorrível, tá? Cabimento e adequação, ok? O que vai acontecer aqui? Para poder ter esse recurso, primeiro, tem que ter inexistência de preclusão ou trânsito em julgado, ainda tem que estar dentro do prazo recursal, tem que estar dentro dessas hipóteses que eu acabei de falar, da taxatividade do 581, tá? Regra, vai impugnar as decisões, e exceção são as sentenças, sentença que concede ou denega o habeas corpus, né, que seria o caso aqui, que é essa possibilidade de ingressar com reze, ok? E aqui, a partir daqui, ele sai explicando, o meu material pelo menos tem isso, ele vem explicando cada uma dessas, salvo... peraí, não, esse aqui seria. A partir daqui seria explicando cada um desses incisos. Eu acho que não é o momento aqui de eu ler todos esses. Eu acabei de ler os 25 incisos para vocês, né? E nesse meu material vem explicando. Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui na relação do inciso 1, que não receber a denúncia, né? Por acaso, se for a recebimento da denúncia, é irrecorrível, mas cabe habeas corpus. Então, nesses próximos slides aqui, ele meio que vem explicando cada um desses incisos. Acho que a ideia dessa trilha não é tratar especificamente para cada um desses incisos, né? Que ele vem aqui o inciso 2, que conclui pela incompetência do juízo, o 3 e o 4, um que julgar procedentes as exceções, o 3, né? E o 4 pronunciar o réu. Acho que não é ideia da gente tratar de maneira pormenorizada cada um desses incisos. O que eu queria aqui, um pouquinho mais à frente, falar da tempestividade, né? Essa era a ideia aqui com vocês, né? Que a gente já está chegando aqui a 50 minutos de gravação. Tempestividade e preparo. Regra que a gente tem 5 dias para interposição, tá? E 2 dias para apresentação das razões. Então, esses 5 dias eu vou interpor, olha, eu quero recorrer sobre uma dessas hipóteses que estão lá no 581. E eu ainda tenho mais 2 dias para apresentar as razões. Na prática, quando a gente simplesmente faz essa interposição, a gente já anexa no mesmo momento as razões. Inclusive, na prova da ordem, se por acaso cair o rese, não tem esse segundo prazo lá de 2 dias para apresentar as razões. Você vai ter que fazer uma peça de interposição e outra peça com as razões do seu recurso, tá? Ah, as razões fora do prazo não prejudicam a admissão do recurso, seriam consideradas meras irregularidades, né? A interposição pode ser feita por petição, termo oral e na audiência. Preparo exigível somente para ação penal privada, ok? Dos requisitos subjetivos da rese, em regra, a gente vai ter o artigo 577. Deixa eu ler aqui para vocês o 577, que trata: o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo réu, seu procurador ou seu defensor, ok? Parágrafo único do 577. Não se admitirá, entretanto, o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Então, isso é a ideia que a gente vai ter aqui no 577. Também pode ter o assistente de acusação, habilitado ou não, poderá interpor o recurso. Espera aí que eu pulei um. Quantos aos efeitos do recurso em sentido estrito,
ele é misto, né? Ele há devolutivo misto, há um duplo efeito, que ele pode tanto ter um efeito de retratação do juízo ACO, que é o juiz de origem, né, e rever aquela decisão que foi impugnada, como também a possibilidade de devolver aquela mesma decisão ao tribunal a quem irá julgar para verificar se ele vai reformar ou anular aquela decisão. Também vai ter a possibilidade desses efeitos do recurso em sentido estrito, né, ser suspensivo nas hipóteses, né, lá do artigo 584, decretar a perda da fiança, denegar a apelação, julgar deserta a apelação, e a decisão de pronúncia, né, com interpretação conforme do artigo 421, combinado com o parágrafo 2º do artigo 584, tá? Esses seriam os efeitos suspensivos. Ainda, o artigo 583, deixa eu ler aqui para vocês o 583. Subirão nos próprios autos os recursos, quando interpostos de ofício, nos casos do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10, tá? Só que tem uma coisa, o inciso 1, e eu chamo a atenção aqui, ele não teve a recepção de recurso de ofício, que não existe mais recurso de ofício, tá? Então, esse inciso 1 não existe, do 583. Mas o inciso 2, ele vai dar as outras hipóteses aqui, que não receber a denúncia ou queixa, então vai ter a possibilidade de subir nos próprios autos, aqui, que julgar procedente as exceções, salvo de suspeição, que pronunciar o réu, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que conceder ou negar ordem de habeas corpus também. Então, eu tenho aqui o inciso 1, não é recepcionado o recurso de ofício, mas eu tenho o inciso 2, que vai dar essas outras hipóteses, tá? Que são esses que eu acabei de ler para vocês, tá? Também, ainda com relação aos efeitos do recurso, o artigo 589, deixa eu ver aqui com vocês. Com a resposta do recorrido, o artigo no 589, lendo para vocês, com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, ou seja, encaminhado para o juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os translados que lhe pareçam necessários. Tá? Então, o 589, ele está tratando do quê? Da possibilidade de retratação, que é o efeito regressivo. Tá? Interposto o recurso tempestivo e apresentadas as contrarrazões, os autos vão conclusos ao juiz que proferiu a decisão, para quê? Para ver se ele vai manter ou vai reformar aquela decisão que ele já havia dado. Tá? O 589, parágrafo único, vai dizer o seguinte: se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos em translado. Vamos lá. Então, imagina que tenha sido uma decisão, né, que julgou procedente uma exceção de incompetência, né, salvo a de suspeição. Então, julgou procedente uma exceção de incompetência. E aí o réu recorre, né? Na verdade, quem teve a exceção, quem interpôs a exceção foi o réu. E aí o Ministério Público recorre. E o juiz se retrata. Se retrata. Cabe o que o artigo, parágrafo único do 589 está dizendo, se por acaso tiver uma nova decisão, né, e o juiz que tinha proferido aquela decisão se retratar, não pode de novo o juiz voltar atrás, ou seja, eu concedo, eu nego, eu concedo. Ora, não pode. Se por acaso houver mais uma vez um outro recurso sobre o que eu me retratei, não cabe a mim, eu, juiz, aqui pegando aqui esse exemplo,
mudar de opinião novamente. Agora eu vou ter que mandar subir. Seria mais ou menos isso que o parágrafo único do 589 está dizendo, ok? Então, essa é a ideia aqui. Então, retratação, parte contrária poderá recorrer, se recorrível em 5 dias da nova decisão. E somente o tribunal é de quem poderá julgar nova decisão, que seria nesse exemplo que eu dei. O Ministério Público recorre da decisão, o juiz acata a decisão no juízo de retratação e o réu recorre dessa decisão do juiz se retratando, ele não pode se retratar pela terceira vez. Aí ele vai ter que subir, ok? E era isso. Olha, estamos com 55 minutos, quase uma hora aqui de trilha, né? Eu vou deixar para apelação para uma próxima trilha, para não ficar muito extensa essa trilha aqui com vocês, tá? Espero que vocês consigam assistir, né? E eu me coloco aqui à disposição sempre que for necessário, né? Qualquer dúvida, tem meus dias de plantões, né? Terça e quinta, né? Nos encontramos lá no NPJ. Ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Boa trilha, bons estudos.